Vocês devem ter observado que essa folha aqui é bem diferente da folha dessa jabuticabeira. Sabe por quê? Isso aqui não é uma folha de jabuticaba. Isso aqui é uma planta parasita, chamada popularmente de erva de passarinho. É uma família botânica chamada Marcgraviácea e que produz uns frutinhos em outra árvore, num outro hospedeiro. Os passarinhos comem e trazem. Quando eles vêm aqui visitar as jabuticabeiras, eles acidentalmente trazem as sementes que são grudentas, pegajosas. Vêm agarrado nos bicos, nas patas, e ao pousarem na jabuticabeira, eles trazem esse hospedeiro, esse parasita. Se nós deixarmos elas nas árvores, nas jabuticabeiras, elas se alimentam da seiva vegetal e prejudicam, podendo chegar até a matar a árvore. Então vamos eliminar essa erva de passarinho. No vídeo de hoje a gente vai falar de uma jabuticabeira que é a mais cultivada em todo o Brasil. Uma jabuticabeira que ocorre no estado de Goiás. Não é a conhecida jabuticaba sabará. Aquela que você tanto ouve falar, que você vê em todos os quintais, que é distribuída por caminhões de mudas. A jabuticabeira sabará não é essa. Marco, por que essa jabuticabeira é a mais plantada no Brasil? Porque essa é a jabuticabeira na qual está baseada uma grande indústria vinícola de vinho de jabuticaba. A maior fazenda de jabuticaba do Brasil se chama Fazenda Jabuticabal e está localizada no município de Hidrolândia, pertinho de Goiânia. Nessa fazenda existem mais de 40 mil pés somente dessa variedade para produção de vinho, sobretudo para consumo interno, mas principalmente para exportação para a China e Taiwan. Recentemente, estudos mostraram que os compostos fenólicos, a antocianina, ou seja, a substância que dá a coloração azulada, arroxeada, quase negra às frutas, ela é muito benéfica à saúde porque ela é antioxidante e, sobretudo, ela protege as artérias do coração, funcionando sobretudo como uma espécie de detergente, removendo as gorduras e o colesterol acumulado. Muita gente não sabe, mas hoje em dia a China é um dos países que está com a maior plantação comercial de jabuticabeiras do mundo. Eles a princípio importavam muito do Brasil, hoje já tem pomares próprios e tem centenas de milhares de jabuticabeiras. Não somente para consumo da fruta, que é um consumo difícil, porque, como vocês sabem, a jabuticaba tem um período pós-colheita bem curto. Mas por que os chineses estão plantando tanta jabuticaba, Marco? Justamente por causa das propriedades benéficas à saúde. Em função da antocianina, eles produzem uma série de produtos comprimidos, vinhos, sucos. E as pesquisas indicaram que os compostos fenólicos, a antocianina da jabuticaba, ela é mais benéfica ainda do que a da uva. Vocês já devem ter ouvido falar que quem bebe vinho tem pouco problema de colesterol, ou o vinho combate o colesterol. Existe o termo paradoxo francês, que consiste no seguinte fato: os franceses, apesar de ter uma alimentação rica em gordura animal, em queijos, em carnes, em fígados, patês, eles têm proporcionalmente uma taxa muito pequena de doenças cardíacas. Isso se deveu ao alto consumo per capita de vinho tinto. Descobriu-se anos atrás que o vinho tinto tinha um composto fenólico, uma antocianina, que protegia o coração. Isso passou a se chamar o paradoxo francês. E agora, pesquisadores brasileiros e chineses descobriram que os compostos fenólicos da jabuticaba são mais ativos, protegem mais o coração ainda do que o da uva. Por isso, essa febre de plantio de jabuticaba na China. O nome popular dessa jabuticaba é pingo de mel. Ela é uma jabuticaba que tem, como o próprio nome indica, uma extrema doçura.
A gente mede a doçura dos frutos numa unidade chamada Brix. Ela tem um Brix muito alto. Ela é nativa do estado de Goiás, numa vasta região que inclui a capital Goiânia e arredores. É uma árvore muito ramificada desde a base, ou seja, não é uma jabuticabeira de copa colunar. E ela produz enorme quantidade de frutos. São frutos de tamanho médio, em torno de 2,5 centímetros, absolutamente delicioso. O tronco, a coloração do tronco dessa espécie, ele passa do acinzentado, como está aqui nesse pedacinho, para o marrom bem claro. Ela se assemelha um pouco à jabuticaba sabará, porém tem o tronco muito mais claro, as folhas de tamanho equivalente, porém de formato diferente. A pingo de mel tem esse ápice muito acuminado, bem pontiagudo, e a base é arredondada. Essa é uma jabuticabeira que leva um tempo médio em termos de precocidade para iniciar a produção. Ela leva em torno de 6 a 7 anos para produzir os primeiros frutos. Sua brotação é de um verde clarinho. Outra diferença dela em relação à jabuticabeira sabará, que apresenta essas brotações bem avermelhadas, na pingo de mel ela é um verde clarinho. A seguir nós vamos apresentar os frutos da jabuticaba pingo de mel e abordaremos as principais características. O fruto externamente se assemelha ao da jabuticaba sabará. Porém, há outras características que as distinguem, como flores, tamanho do cabinho, etc. O sabor também é inconfundível. A pingo de mel possui um sabor bem diferente da sabará. A pingo de mel, todas duas são jabuticabas muito doces, só que a pingo de mel ela tem uma doçura extrema e eu a caracterizaria com leve retrogosto de pitanga. Quer dizer, você tem aquele pingo de mel na boca, aquela sensação muito doce, e ao final você tem um gostinho de pitanga. Vou pegar um fruto aqui, pegar uma faquinha também, para a gente poder seccionar. Vamos lá. A entrecasca dela um pouquinho avermelhada também. Vamos pegar um fruto aqui, tá vendo? Dá uma tonalidade levemente avermelhada. A casca é extremamente fina. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Muito fina. Uma jabuticaba, talvez com a casca mais fina de todas, comparável a sabará, que é uma jabuticaba que tem a casca muito fina também. E aqui, ó, a semente. Esse fruto, por exemplo, tinha apenas uma semente. Vou pegar um fruto maior aqui, pra gente ver quantas sementes vai ter. Maravilhoso sabor. Excelente. Aqui, uma semente novamente. Aqui a casca. Finíssima, uma pele muito pequena.